Nós temos uma das partes que eu sempre achei mais intuitivas, os bloqueios atrioventriculares. Para mim isso faz muito sentido porque se você está dificultando a passagem do estímulo dos átrios para os ventrículos, de alguma forma você vai diminuir a frequência. Então, eu ia falar uma piada, eu acho que é melhor não falar não, não vai, talvez não pegue tão bem. Então aí a gente tem as diversas variações do nó atrioventricular. O de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. No de primeiro grau, você simplesmente tem um atraso da condução. A condução demora mais do que deveria, mas sempre acontece. No de segundo grau, às vezes a condução não acontece. E no de terceiro grau, a condução nunca acontece. Primeiro grau tem um atraso, mas a condução acontece. Segundo grau, às vezes a condução não acontece. Terceiro grau, a condução nunca acontece. No segundo grau, a gente tem Mobitus 1. Às vezes a condução não acontece, mas essa não condução é avisada antes, porque vai se tornando mais e mais difícil ultrapassar até que uma hora bloqueia. No Mobitus 2, a gente tem essa não condução esporádica, mas ela vem sem aviso. E quando a gente tem 2 para 1, 3 para 1, a gente não consegue saber se é Mobitus 1 ou Mobitus 2, porque afinal de contas, se você tem um bloqueio o tempo inteiro, como é que você vai saber se está alargando o intervalo ou não? É exatamente isso. Quando você tem o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, como você colocou, é um atraso na condução do átrio para o ventrículo. Então, a gente tem um intervalo PR, o intervalo entre o começo da onda P e o começo do QRS, acima de 200 milissegundos. Mas todas as ondas P se conduzem, como você bem colocou. No BAV de segundo grau, a gente tem essas ondas P esporadicamente não conduzidas, como você colocou bem. Então, só porque a gente, para fazer a subdivisão, a gente tem que olhar os intervalos PRs consecutivos, ou seja, a condução atrioventricular consecutiva entre as ondas P que são conduzidas. Quando o intervalo PR vai se alargando progressivamente, está muito bem representado no seu desenho, antes de bloquear a onda P, antes de ter uma onda P não conduzida, a gente chama isso de Mobius tipo 1, também chamado de fenômeno de Wenckebach. Agora, como você colocou, quando essa não condução, esse bloqueio da onda P é súbito, sem aviso, você tem intervalos PRs fixos antes até bloquear uma das ondas P, aí a gente tem um BAV de segundo grau Mobius tipo 2. E tem os BAVs de segundo grau 2 para 1 e avançado, de alto grau. Quando você tem ali uma razão de condução e ela é 2 para 1 ou inferior. Seria, por exemplo, a cada duas ondas P, uma conduz e a outra não conduz. Ou 4 para 1. Uma conduz e 3 não conduzem. Então, esses bloqueios atrioventriculares são avançados ou de alto grau, tendem a ser mais sintomáticos, a frequência ventricular é mais baixa, esses pacientes acabam precisando de marca-passo na maioria das vezes. No Mobitus 2, também o paciente precisa de marca-passo, é um ritmo que tem uma indicação de marca-passo, de uma forma geral. E no BAV de primeiro grau, e no Mobitus tipo 1, a indicação de marca-passo ela é puramente baseada em sintomas. Se o paciente for sintomático e não tiver uma causa reversível para essa bradiarritmia. Enquanto no BAV de terceiro grau, novamente, a gente não tem que excluir causas reversíveis para essa bradiarritmia, para esse bloqueio atrioventricular, que é um BAV total, nenhuma onda P conduz, como você falou. E aí a gente também, se o paciente não tiver causa reversível, está indicado o marca-passo também, BAV total ou de terceiro grau.